Estamos aqui para mais um episódio do podcast Tech Leadership Rocks, episódio número 200, comemorativo, tá? Diferente dos que a gente viu aqui até agora. Bom, é um episódio comemorativo. Eu tô sem nenhum convidado aqui, mas ao mesmo tempo tô com vários convidados aqui, então já você vai entender por quê. E nesse episódio, basicamente, eu quero trazer cortes ou trechos de outros podcasts que rolaram, de outros episódios que rolaram aqui no podcast ao longo desses quase 4 anos aí, né? Então, a partir da data de publicação aqui, na data de publicação desse episódio, faltam só 8 dias para a gente completar 4 anos de podcast. Estou bem feliz por isso. E nesse episódio aqui eu vou, enfim, trazer cortes de vários outros episódios para a gente comentar aqui bem rapidinho, mas acima de tudo para a gente ver o que, enfim, vários dos muitos pontos muito interessantes que rolaram aí, de insights que rolaram ao longo do tempo, tá bom? E a gente vai começar aqui com o episódio número 34, tá? Que eu gravei lá com o Luiz Rodrigues, também conhecido como Lula, não mais conhecido como Lula, aí na comunidade. A gente gravou no dia 23 de maio de 2021 e o tema foi estimativas, né? Um assunto bastante, vamos dizer assim, quente aí no momento, enfim, um negócio que normalmente sai bastante faísca aí nas equipes, enfim, nas empresas, tá bom? Então, vamos acompanhar aí o corte e já eu volto aqui. A galera ainda tá usando Story Points, Edu? Você que tá no dia a dia, assim, você vê a galera? A minha equipe hoje não usa, mas é um negócio comum. Vejo muito, eu vejo, inclusive, gestores não entendendo como não pontuar as tarefas. Como não entender como não pontuar. É o paradigma, né? Ainda tá ali naquele paradigma. Eu me envolvi no Twitter outro dia em uma treta sobre Story Points, mas eu tava do lado que tava defendendo Story Points naquele contexto. Então, só para colocar aqui que eu não condeno do fundo do meu coração quem está usando Story Points. Eu só acho que a gente precisa esclarecer um pouco mais algumas coisas, certo? Primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que a própria pessoa que criou os Story Points, ou que supostamente criou, que é um cara chamado Ron Jeffries, ele já fez a meia-culpa. Ele já falou que ele fez cagada, assim. Eu não sei por que eu criei isso daqui, não faz muito sentido não. E ele já não defende mais isso, certo? Mas eles são úteis para alguma coisa. Para que são úteis os Story Points? Eu vou jogar aqui e já lançar a parte positiva dos Story Points, certo? Os Story Points, eles são úteis para você checar se o entendimento acerca de um item, a respeito de um item, está meio que homogêneo no time, certo? Por quê? Porque se a gente for pontuar um item, eu jogar 5 pontos, você jogar 50 pontos, eu vou falar, caraca, a gente precisa conversar. O que você está entendendo disso daqui? O que eu estou entendendo? Porque eu achei que era 5, você achou que era 50. Bora conversar. Então, essa discussão, essa conversa, eu acho muito saudável dentro dos Story Points. Para isso, eles servem muito bom. Eles são um padrão muito bom para esse problema, certo? Da gente homogeneizar o entendimento sobre o item que a gente vai desenvolver. Aonde que os Story Points falham? E só te cortando rapidão para te contar uma história que aconteceu comigo algumas vezes, né? Que, enfim, ali na equipe, né, então a gente usava, né, fazer estimativas com story points, e quantas vezes já não via uma pessoa lançando, sei lá, 13 pontos, a outra lançando 2 pontos, e a gente, beleza, para mim é 13 pontos porque eu não conheço a parte do código. Pô, legal, então que tal você parear com a pessoa? Então, realmente, funciona muito bem nesse caso. É isso. Bora sentar então e fazer esse 13 da próxima vez ser menos, assim, porque conhece e tal. Isso daí tem muito da cultura XP aí, né? Vindo assim, esse pareamento, essa ideia. Inclusive, o jogo do planejamento vem do XP, né? Faz parte do próprio XP. O Ron Jeffries, ele criou essa ideia de pontuação já nessa época. Aonde que os story points falham? Né? Aonde que a gente precisa ficar atento? Os story points, eles falham quando a gente começa a entender eles como um comprometimento de fato com a entrega do item. A gente começa a entender eles como verdade, né? Esses pontos são verdade. Por que esses pontos não são verdade? Primeiro, porque eles foram discutidos arbitrariamente pela equipe que desenvolve. Então, métricas moldam comportamento. Você vai começar a basear os seus prazos em story points, beleza. A galera que desenvolve também vai começar a adaptar os story points para ficar de acordo com seus prazos. E aí vai ficar uma guerra eterna, certo? Então não esquece que eles partem de um lugar arbitrário, que a própria equipe designa o que é 1, o que é 2, o que é 5, o que é 10, e a própria equipe avalia
de forma subjetiva, né? Esse tipo de coisa. Então, para você converter isso em alguma coisa objetiva de prazo, é perigoso. Toma cuidado, né? Beleza. Ainda assim, se você tiver um fluxo em que você praticamente não tem filas, zero filas, cara, pô, não, as coisas não ficam paradas em filas, que é quase utópico, tá? De novo, 80% do tempo as coisas ficam em filas. Mas beleza, eu tenho um time que é um servidor ali de alta performance, né, meu time, então as hipóteses, chega no meu time, o meu time vai lá e consegue botar na mão do utilizador final mesmo, pegando uma quantidade de itens que não vão ficar parados em fila e tal. Se esse for o caso, talvez Story Points te ajudem a entender quantos itens você consegue pegar por vez, certo? Pô, consigo pegar no máximo X itens por vez. Agora, se você está tentando reduzir o tamanho dos itens, igual a gente falou alguns minutos atrás, vai chegar uma hora que esse tamanho dos itens vai ser tão pequeno que os seus pontos vão começar a variar entre 1 e 3. 1, 2, 2, 1, 3, 2. E aí você pode abandonar simplesmente. Porque de 1 para 2, de 2 para 3, cara, a diferença é tão mínima que eu começo a trabalhar muito mais com a quantidade de itens. E a quantidade de itens começa a fazer mais sentido. Certo? Ou seja, se você ainda não tem. Primeira coisa, se você tem um fluxo que você ainda não faz ideias, não faz ideia de quais filas você tem, você não enxerga essas filas, começa primeiro tentando enxergar essas filas. Se você começa a enxergar essas filas e percebe que elas existem, entenda que story points não vão resolver seu problema de estimativa, porque as filas vão influenciar muito mais. Se você conseguiu eliminar filas do seu fluxo e está usando story points, ou mesmo, se você manteve as filas, faz esse esforço para diminuir o tamanho do item. Você conseguindo diminuir o tamanho do item, você vai ver que tanto os seus pontos quanto as horas, eles vão passar a ser irrelevantes. Eles sendo irrelevantes, você começa a tratar pelo número de itens, simplesmente. E aí o limite que você vai colocar, o que você vai começar a tentar estimar, não é mais o quanto tempo vai durar cada item, mas sim quantos itens eu consigo pegar ao mesmo tempo. Você vai ver que se você pegar muitos itens ao mesmo tempo, o tempo de entrega de cada um vai aumentar. Se você pegar menos itens ao mesmo tempo, o tempo de entrega ele vai diminuir. E aí você começa a utilizar algum fator estatístico para começar a fazer suas promessas. E é aí que eu acho que mora o ponto alto dessa nossa conversa aqui, Edu, que é as pessoas deveriam estar se baseando muito mais em estatística do que em números arbitrários jogados a Deus dará, né? E aí eu posso falar de estimativa em horas, eu posso falar de cronogramas, eu posso falar de story points, que no final é tudo mãe de Ná, é tudo bola de cristal ali sendo esfregada, ou fita, né? Já ouviu falar do fita? Pra galera que tá ouvindo, fita é quando você vai lá e fala, eu acho que vai demorar tanto tempo. Eu tô fazendo isso, Edu tá vendo aqui que eu tô com o dedo apontado para cima. Por quê? Fita é uma sigla para Finger in the Air. Então, eu ponho o dedo para cima, ponho pro alto assim meu dedo, e eu acho que vai demorar tanto tempo. Isso não é previsibilidade, isso daí é chute. Quer trabalhar com chute? Beleza, vamos falar que é chute. E tá tudo certo e começa a mapear suas filas, começa a reduzir o tamanho dos itens e começa a diminuir a quantidade de itens que você pega em paralelo para você começar a trabalhar com algum nível de estatística, certo? Estatística e fluxo é muito mais importante do que chutes aleatórios. Bom, esse corte fez bastante sucesso, sim, muito porque ainda existem muitas equipes hoje em dia que usam story points ou outras formas de estimativa ali, né? Então, t-shirt size, então PMG, ou talvez horas ali, horas ideais, alguma coisa assim, tá? E o Lula já começou com um ponto bem interessante, que é defendendo os story points, mas muito no sentido de eles servirem como uma forma de trazer o time para discutir sobre algum problema em específico, em como o time pretende resolver aquele problema. Porque normalmente quando o time discute, a gente tende a, vamos dizer assim, a entender melhor quais são as diferenças de visão e a gente se alinha em relação à forma como aquilo vai ser resolvido. E tem uma frase que é muito interessante do Eisenhower que, vamos dizer assim, ele traz justamente à tona esse ponto. Né? Ele fala basicamente assim, planos são inúteis, mas planejar é tudo. Então, é muito importante a gente se planejar, mas achar que o plano vai se refletir exatamente na realidade como a gente estava, vamos dizer assim, imaginando no primeiro momento, cara, isso aí é doideira, tá? Então, não é porque a gente fez a estimativa em pontos, por exemplo, que isso significa que a gente, vamos dizer assim, vai conseguir ter uma tradução exata do tempo que a gente vai levar, tá?
tem uma aula na Escola Forge, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, nas notas de podcast, para você acompanhar mais a fundo sobre esse tema, tá? Caso você tenha interesse, é um tema super interessante, que fala justamente sobre isso e explica, né? O porquê que a gente tem tanta dificuldade com estimativas, o que a gente pode fazer a respeito, tá? E tem outra frase que eu queria trazer aqui, que também acho bem interessante, uma frase de um marechal de campo prussiano, tá? E a frase fala assim, tá? Eu traduzi aqui com o ChatGPT essa frase, mas ela fala assim: nenhum plano de operações se estende com qualquer certeza além do primeiro encontro com as forças principais do inimigo. Então, uma coisa é o que a gente planejou. Quando a gente entra em prática, põe o código em produção, de fato lança uma funcionalidade, dificilmente tudo vai acontecer de acordo com o que a gente tinha planejado. Porém, o plano ele continua sendo muito importante porque a gente se prepara melhor para o que vai acontecer no futuro. É por isso, por exemplo, que o Scrum, que normalmente aí tem sprint aproximadamente 2 semanas, então ele recomenda ali de 1 a 3 semanas, é por isso que no Scrum a gente planeja frequentemente, tá? É para a gente justamente entender qual o resultado, vamos dizer assim, que a gente teve com aquele planejamento e a gente ter espaço para conseguir se replanejar, tá? Então, não que eu esteja advogando aqui pelo Scrum e tal, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas enfim, é mais para entender o que está por trás ali, tá? Então, esse trecho foi muito legal do episódio que eu gravei com o Luma. E agora eu queria passar para o próximo trecho, tá? Que é o trecho do episódio número 43, que eu gravei com Alan Pimenta no dia 25, na verdade não gravei, né? Esse episódio foi lançado no dia 25 de julho de 2021, então mais de 3 anos aí. E nesse episódio a gente conversou sobre um tema bastante, vamos dizer assim, não controverso, mas um tema bastante sensível, vamos dizer assim, né? Que é sobre processo de demissão. Enfim, vamos acompanhar aí o corte e já a gente volta aqui. Eu não gosto, por exemplo, o pessoal fala assim, como é que você faz retenção de talento? Não faço retenção de talento. Eu faço uma equipe legal e quem quiser ficar, fique. Quem for bom e achar que não tem lugar para ela porque a cadeira ficou pequena, vai embora e vai ser feliz, tá tudo certo. Eu tenho que ter o seu melhor enquanto você estiver comigo. Eu não posso segurar o seu freio de mão, não. Tem que botar gasolina na fogueira. Eu gostei muito assim, desse ponto de vista de eu não retenho talentos. É a primeira vez que eu ouço isso. Eu achei espetacular assim, esse ponto de vista, porque realmente é um negócio em comum e faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Porque assim, se eu quiser reter um talento, eu tenho que segurar o talento. É pegar o Cristiano Ronaldo e botar para jogar na zaga, para ele jogar mais ou menos e ninguém querer. Não faz sentido. Não faz sentido nem para o líder ali, não faz sentido para a pessoa e nem para a empresa, porque se ela não sair da equipe, talvez para ir para outra equipe, ter um desafio maior, ela vai sair da empresa, eventualmente vai ser ruim para a empresa como um todo. Exato. E assim, eu não seguro nem para ir para outra empresa. Eu já ajudei colaborador da minha equipe a se preparar para a entrevista fora. Porque assim, eu não tinha lugar para ele ali. Assim, claramente ele já estava muito maior do que a cadeira. Eu não tinha uma posição para oferecer para ele. A forma que eu tinha dele me dar o melhor dele e das pessoas perceberem que eu estou realmente interessado nas pessoas era ajudar ele no sonho dele, na busca dele. Eu não vou segurar ele porque ele é bom. Uhum. Não. A ponto de criar um grau de confiança grande que ele falou, olha, segunda-feira de manhã eu vou ter uma entrevista. Eu falei, beleza, vai lá, torço por você. Você pode me ajudar? Posso te ajudar. Ajudei ele a se preparar para a entrevista para ir embora da minha equipe. Mas eu acho que fazia todo sentido. E assim, a gente se respeitava, o time ele entendia esse ambiente de segurança que não precisava dele inventar que estava doente para ir participar da entrevista, que é o que as pessoas geralmente fazem, inventam uma história qualquer, e sabia que eu estava ali buscando o melhor de todo mundo. Todo mundo tinha que estar amanhã melhor do que é hoje. Se esse amanhã melhor do que está hoje for fora, está tudo certo. E vai ter gente boa aqui porque eu estou preparando todo mundo. Vai sair um, vai entrar outro que vai ser bom também. Talvez não tão bom quanto ele no início, vou ter uma perda momentânea, mas no todo o ganho é gigantesco. É gigantesco. Então os talentos às vezes têm que ir embora sim. E vão embora. E faz parte do crescimento. Se não tem talento indo embora e está todo mundo ficando exatamente como está, tem algo errado. Minha visão é exatamente contrária. Se eu estou retendo talento, eu estou fazendo alguma coisa errada. Nesse trecho com a Alan Pimenta, repara que ele não falou nada sobre demissão e tal, é um trecho muito mais tranquilo, vamos dizer assim, né? E eu considero que isso que o Alan trouxe continua sendo provocativo até hoje. Então, até hoje a gente vê empresas e líderes querendo reter talentos. E eu imagino que mesmo assistindo esse trecho aqui, mesmo dessa provocação, imagino que a maioria queira continuar retendo os talentos, porque a gente quer trabalhar com pessoas boas ali na empresa, né? Mas eu acho que vale essa provocação para nós líderes, né? Será que a gente está criando um ambiente na empresa que estimula
essas pessoas excelentes a continuarem na empresa, se a gente não tiver, seja lá pelo motivo que for, como que a gente consegue fazer isso? Então, talvez essa seja a principal provocação aqui. Não a gente necessariamente, vamos dizer assim, aceitar tranquilamente a saída de pessoas boas, mas assim que como que a gente consegue, vamos dizer assim, manter essas pessoas boas, porém focando no ambiente que a gente está criando, nos desafios que a gente está dando para essas pessoas, enfim, por aí vai. Existem N formas de fazer isso e fica aqui a provocação para você pensar nisso no ambiente que você está passando hoje. Tá? Então esse é o corte aí com Alan Pimenta. E vamos partir para o próximo corte aqui, próximo trecho, tá? Esse vai ser do episódio número 52, que eu gravei com o Demetrios Nunes, tá? Foi lançado no dia 26 de setembro de 2021. Lá, episódio 52, tem bastante tempo. Hoje o Demetrios, ele é Country Manager na DoorDash, tá? E nesse episódio a gente conversou ali sobre a criação de uma trilha moderna de gestão, porque pensa que as coisas evoluíram com o tempo, vamos dizer assim, a carreira em Y ela se tornou uma realidade num passado não muito distante, então hoje em dia a gente ainda está evoluindo nesse sentido, posições de staff, posições de principal, distinguished, enfim, então tem várias coisas surgindo aí na trilha de contribuidor individual e naturalmente vamos dizer assim, a gente repensa alguns pontos da trilha de gestão também, né? Talvez Engineering Manager, Head, enfim, por aí vai. Cada empresa vai chamar do seu jeito. Né? Então foi mais ou menos sobre isso que a gente conversou. E eu vou soltar o trecho aqui e depois eu volto para comentar. Então, vamos lá. O que difere tanto assim um Senior Engineer, né? Ou Staff Engineer de um Manager e tal? Na prática, não... tem mais similaridade do que diferença, né, eu diria, porque o skill set de liderança, ambas as trilhas você tem que desenvolver. Então, mesmo a pessoa que continua na trilha de contribuidor individual, ela vai ter que desenvolver toda a parte de soft skills de liderança, porque tudo bem, até existem contribuidores individuais super especializados que eventualmente vão ficar super focados numa área técnica e tal, mas são exceções, tá? São exceções. Um IC, normalmente, ele vai precisar também desempenhar um papel de influência, de ter uma visão técnica, né? Comunicar essa visão técnica claramente, trazer outros engenheiros para essa visão, né? Para comprar essa visão e construir essa visão junto. Então, tudo isso vai continuar tendo tanto na trilha de contribuidor individual quanto do gestor. A única diferença é que, de maneira geral, assim, eu acho que, não sei se é a única, mas a maior diferença é que, geralmente, a trilha do gestor ele tem pessoas reportando para ele, né, e ele é responsável por fazer algumas partes, principalmente da parte de gestão de pessoas e avaliação de performance, decisão de contratação, desligamento, esse tipo de coisa que um contribuidor individual geralmente não faz. Mas até mesmo a parte de feedback, desenvolvimento de carreira, um engenheiro mais sênior, ele vai precisar desenvolver isso também, né? Então, você vê que mesmo na parte de gestão de pessoas, tem também algumas interseções ali entre as duas trilhas. Né? Por que eu acho esse trecho tão interessante do Demetrios? Por um motivo muito simples. Quando a gente pensa, normalmente quando a gente pensa sobre crescimento na área de tecnologia e tal, esse crescimento em Y, a gente pensa assim, não, eu quero continuar sendo técnico, então eu vou seguir na trilha de contribuidor individual, eu vou continuar ali muito próximo do código, muito próximo da tecnologia e tal. Em parte sim, você vai continuar, vamos dizer assim, bastante próximo da tecnologia, ou de alguns detalhes, talvez não de todos, mas de alguns detalhes ali você vai continuar próximo. Porém, a diferença entre uma posição de gestão e uma posição de contribuidor individual, além do nível sênior, talvez não seja tão diferente assim quanto a gente imagina no primeiro momento. Talvez a grande diferença é eu, como gestor, eu vou fazer gestão de pessoas, então vou estar próximo ali da avaliação de desempenho, eu vou talvez decidir por uma contratação, mas ainda assim, em muitos desses pontos, a gente tem uma contribuição também muito forte de pessoas que são contribuidoras individuais, porque elas precisam, ou deveriam, né, estar próximas ali, ajudando no desenvolvimento dessas pessoas, no acompanhamento, no desempenho delas, enfim, por aí vai. Tá? Então, talvez as coisas não mudem tanto quanto a gente imagina que elas realmente iriam mudar. Tá? Então, fica aí também esse insight bem interessante que o Demetrios trouxe aí pra gente. Bom, a gente pode ir para o próximo trecho aqui, né? Um trecho que eu gravei com o Edemar Júnior, tá? No episódio número 104. Foi lançado no dia 25 de setembro de 2022. Tem aproximadamente 2 anos aí, né? Quase 2 anos a contar da data de publicação desse episódio aqui que a gente tá gravando. Que eu tô gravando não é gente, não. Eu tô gravando agora. E nesse episódio eu conversei com o Edemar sobre como que a gente consegue ter uma boa execução.
Porque uma coisa é a gente conseguir se planejar, outra coisa é a gente conseguir pegar o planejado e, de fato, executar da melhor forma possível para alcançar o resultado que a gente estava esperando, tá? Então, vamos acompanhar o corte aí, eu já volto aqui. A nossa área, a área de tecnologia, principalmente quem está começando e quem está chegando ali num nível de senioridade razoável, mas ainda não exatamente sênior, as pessoas elas tendem a valorizar muito as certezas. A gente está num tempo, cara, onde nas empresas mesmas, as lideranças, elas tendem a valorizar muito quem tem certeza, você sabe? E na minha opinião, cara, o jeito mais fácil de você progredir não é sobre como conservar ou como desenvolver certezas, mas é como preservar suas dúvidas, é como você ter dúvidas, sabe? A gente faz as coisas, um comportamento que nos leva a muita certeza, nos leva a erros, ou nos leva, como você disse, a um tempo gigante, porque nós temos certeza que vai dar certo, entende? Se a gente adota como padrão de comportamento a ideia de que a gente tem uma dúvida aqui, a gente não se coloca no papel ridículo, às vezes, de teimar sobre algo que não dá certo. Tem um ponto importante, aliás, né? Tipo, eu digo que a geração dos nossos pais, né? Nossos pais, os meus, os teus também, seguramente, foi a geração dos que não sabiam que não sabiam, sabe? Então, tipo, cara, as pessoas não sabiam sobre a crise econômica nos Estados Unidos, ou no Oriente Médio, ou conflito em alguma região. Eles nem sabiam, então eles não sabiam que não sabiam. E era limitado. A nossa geração, sob muitas perspectivas, sofre mais porque nós somos a geração dos que tem a ilusão de que sabe, sabe? E essa ilusão de que sabe é algo que nos quebra, sabe? Porque, assim, mesma coisa, as pessoas dizem, mas como é que você diferencia, um pleno de um sênior, né? Cara, vamos lá, o pleno sabe usar a tecnologia, o sênior também. O sênior consegue ajudar o time, o pleno também. O pleno consegue, eventualmente, ajudar o negócio a determinar requisito, o sênior também. Agora, aqui vem a diferença, tá? O pleno sabe fazer o certo. O sênior sabe quando é necessário fazer errado. Entende? Esse é o grande ponto, cara. Tipo, é como você disse, eu tenho que testar e validar no Excel, bonitão. Eu consigo testar no Excel. Ah, mas não vai me dar a precisão que eu consigo num modelo matemático com R. Mas, cara, pelo menos dá para eu ter uma ideia, um cheiro de se eu estou no caminho certo ou se eu não estou no caminho certo. Essa obsessão de ter certeza de que você está no caminho certo, de que você é infalível, é o que faz você quebrar a cara, né? E aí, eventualmente, o prejuízo é seu, às vezes o prejuízo é da empresa. E hoje em dia, cara, em uma startup, como você falou, né, cara, numa startup, brother, eventualmente se decreta o fim da startup. Imagina, um ano inteiro trabalhando num projeto que não para de pé. Cadê orçamento para poder suportar isso, né? Esse corte do Elemar é muito interessante por um motivo muito simples. Às vezes a gente pensa que a diferença entre uma pessoa na posição pleno e na posição sênior é muito, muito grande. Né? E, de fato, existem diferenças, vai além disso que o Elemar comentou, obviamente. Então, quando a gente faz uma promoção, né, quando a gente, vamos dizer assim, busca promover uma pessoa de uma posição plena para uma posição sênior, a gente não vai olhar só para isso que o Elemar trouxe, obviamente, mas esse é um ponto muito interessante para a gente simplificar a compreensão da diferença, né, de uma pessoa que ainda não é sênior de uma pessoa que, de fato, é sênior. A pessoa que é sênior, ela, vamos dizer assim, pela experiência que ela acumulou, pelos, vamos dizer assim, os projetos que ela participou, as falhas que ela teve ao longo da carreira, ela consegue ter um sentimento muito melhor do que vamos dizer assim, do momento correto de fazer a coisa errada. E quando vale a pena fazer algo errado, ao invés de fazer uma coisa certa, vamos dizer assim, né? Talvez o momento ele peça pra gente fazer alguma coisa que talvez não seja a forma mais correta assim. Mas isso, obviamente, é de olho no resultado que a gente está buscando alcançar. Isso não significa que a gente vai deixar de, vamos dizer assim, melhorar aquilo que a gente fez mal naquele momento. Mas significa que existem momentos que a gente decide intencionalmente fazer algo de maneira incorreta para a gente ganhar velocidade, para a gente reduzir risco, enfim, por aí vai. Tá? Existem N situações onde isso se torna interessante. Então, fica aí também, né, esse grande insight. Será que, talvez você que está acompanhando aqui, será que você está buscando uma posição de sênior e tal? Será que você sabe os momentos corretos de tomar a decisão errada? Fica aí a provocação aqui. Né? Então, grande episódio que eu gravei com o Elemar. Elemar, cara, profissional sensacional.
Vou deixar também os links aqui de todos os episódios que eu mencionar aqui, o link de todos os LinkedIn de todo mundo. Então, para você que eventualmente queira entrar em contato com essas pessoas, vai estar tudo aqui, tá? Nas notas do podcast, na descrição do vídeo. Eu acho que a gente pode passar aqui para o próximo episódio, que vai ser o episódio número 117, onde eu gravei com o Paulo Monsores, grande Paulo Monsores. A gente conversou lá sobre crescimento e complexidade, né? Então crescimento da empresa, de fato, né? Empresa, equipe, enfim, complexidade. Hoje o Paulo Monsores atua como CTO no mercado diferente, naquela época também já atuava, a gente gravou aquele episódio, ou melhor, a gente lançou o episódio no dia 1º de janeiro de 2020, olha só, no primeiro dia do ano de 2023, tá? Então vamos lá acompanhar o episódio e eu já volto aqui. Eu falo assim, sabe qual que é o melhor código? O melhor código é aquele que está deployado em produção e gerando receita para a empresa. Esse código, ele é imbatível. Aí você fala, Paulo, meu Deus, você está falando que não tem que melhorar? Não, de maneira nenhuma. E aí é onde entra. Precisamos criar uma organização, à medida que cresce, pragmática. Que, olha, abordagem tal, eu tenho prós, eu tenho cons, e eu tenho um trade-off para fazer. E muitas das vezes, você, gestor, é a pessoa que vai falar, eu estou willing para esse trade-off. Eu ouvi ativamente todas as pessoas, porque nós não somos um time que toma decisão em consenso. Nós somos um time onde temos as pessoas certas nas posições certas, que elas têm clareza do papel delas. Então, ouvi prós, ouvi cons, ouvi diferentes approaches, mas essa decisão é minha. A função do diretor, né? É dar direção. Estou dando a direção. Vamos para cá. Mas vai ter gente que vai ficar chateada. Opa, faz parte. Vou sentar, vou comunicar o contexto da minha tomada de decisão e bola para frente. E aí, eu gosto... Eu sou muito fã da Shopify, cara. Eu passei... A Shopify é uma excelente escola para você ver uma aplicação em escala mundial. Eu acho que é uma das plataformas de e-commerce mais desafiadas em termos de escala, né? São mais de 40 milhões de requisições por minuto no monolito modular. Então, quando o cara fala, Ruby não escala, eu vamos, senta aqui, são, sei lá, mais de 700 deploys por dia que acontecem na organização. Então, cara, as pessoas, eles têm alguns valores que eu carrego hoje para os meus times, que o primeiro eu quero todo mundo com strong opinions weekly held. Significa, cara, você tem que ter opinião. Mas você não tem que estar agarrado nessa opinião. Não. Ou é a minha ou não vai. Você tem que estar ali, ó. Eu tenho opinião. E não pode ser, não, tanto faz. Ou, e aí, o que você acha? Não, deixa eu consultar ali outras. Consultar é importante, mas qual é a sua opinião? E a segunda é disagree and commit. Cara, isso é extremamente importante numa organização. Olha, eu não concordo, mas eu coloquei os meus pontos aqui, eu vi que a gente tem um plano para mitigar eles, bora! Porque uma vez que a decisão é tomada, vamos commit as a team para fazer isso. E eu adorei esse exemplo que você trouxe, Edu, porque para mim, o meu processo ele tem que ser um facilitador do quê? De deploy. Porque shipping, it's the only thing that matters. Você pode ter um código lindo, maravilhoso, uma pipeline de teste, se você não shippar rápido, você não entrega impacto. Você não muda a vida do teu cliente. Você não aprende com os seus erros. E não tem problema, fizemos um deploy e deu erro. O que tem que acontecer? Cara, o que a gente aprendeu aqui? O que foi? Não tem problema falhar. Eu gosto de falar assim, aqui na Diferente aceitamos erros inéditos. Vai ter um monte deles. Mas o que é importante? Errei? Opa, qual é o aprendizado? Porque você pode errar e não ter aprendizado. E aí, se eu não tenho um processo claro, como que eu aprendo através dos meus erros, a minha organização fica uma organização que eu não tenho só erros inéditos. Aí passa a ser um problema. Nesse trecho, o Paulo falou um negócio que normalmente é muito mal compreendido, tá? Eu vou pegar a exata frase que ele falou, que é shippar é tudo que importa, tá? Shippar é tudo que importa. Shippar, obviamente, estou falando aqui de entregar código, entregar funcionalidades, enfim, colocar algo em produção, tá?
por que é tudo que importa e por que algumas pessoas talvez não entendam muito bem o que isso quer dizer. Porque normalmente a crítica que a gente enxerga, que a gente vê, né, quando a gente fala algo do tipo não, mas outras coisas importam também. A qualidade importa, não sei o que importa. Realmente, segurança importa, a qualidade importa, outros atributos também importam. Mas quando a gente fala que shippar rápido é importante, a gente está falando que a velocidade de entrega, de geração de valor, importa muito. E quando a gente pensa na qualidade, quando a gente pensa na segurança, a gente pensa nisso tudo no contexto de fazer entregas rápidas também. Então é por isso que surgem temas como Shift Left para teste, no caso, Shift Left para segurança, né? A gente trazer esses temas para o mais cedo possível no processo de desenvolvimento do software, para que a gente consiga, vamos dizer assim, continuar entregando com uma grande velocidade. Então, se o código, né, o projeto, seja lá como a gente vai chamar aqui, se ele tem uma excelente qualidade, a gente adiciona teste, enfim, existem checagens que a gente faz de segurança, teste, entre outros, né, desempenho, enfim, por aí vai. Então, naturalmente, a gente vai conseguir entregar mais rápido, ou shippar mais rápido. Então, eu acho que essa forma de enxergar é bem interessante. Então, não é shippar a qualquer custo, é a gente shippar ou entregar valor para o negócio, enfim, para o usuário, tendo em vista que quando a gente segue boas práticas, a tendência é que a gente consiga shippar ou entregar com uma frequência muito maior. Tá? Shippar é gerar valor, tá? Entregar software é gerar valor. Talvez não gere, tá? A gente pode fazer uma entrega que eventualmente, enfim, não gere o resultado que a gente estava esperando, mas estatisticamente, ao longo do tempo, se a gente entrega mais, a geração de valor ela tende a ser maior também, tá? Eu não vou entrar tanto nesse mérito aqui, enfim, existem algumas, vamos dizer assim, algumas opiniões contra, não vou entrar tanto nesse tema, tá? A ideia era mais entender ou pegar esse insight aí do Paulo Monsores, tá? Eu acho que a gente pode seguir aqui pro próximo episódio, tá? Próximo trecho de episódio, que é episódio 142, que foi um episódio que um dos episódios, né, da temporada ali que eu fiz junto com a Tribe, uma temporada muito interessante ali, que a gente gravou presencialmente, inclusive, são os únicos episódios que a gente tem o podcast presencialmente ali acontecendo, tá? No estúdio. E esse episódio, ele aconteceu, eu gravei junto com, além do JP, né, da Tribe, eu gravei ali também com a Kari Sendoff, que ela continua sendo, desde a época que ela já era, continua sendo VP de People, Performance e Delivery, na Acreditas, tá? E também com o Robson Ventura, que por um acaso já gravei com o Robson no passado, lá no começo do podcast, e ele apareceu de novo nesse episódio aqui, em parceria com a Tribe. Ele continua atuando como CIO e é co-founder da GUP, tá? Nesse episódio, basicamente, a gente conversou ali como que a gente consegue criar um ambiente onde as pessoas queiram trabalhar e se desenvolver. Então, vamos dizer assim, o reter o talento, né? Como é que a gente cria um ambiente para a gente conseguir reter esses talentos aí que a gente comentou mais cedo. Esse episódio foi lançado no dia 26 de junho de 2023 e vamos lá, vamos acompanhar aqui esse corte com a Karen. E assim, eu acho que essa parte de dar o exemplo é fundamental. Então, por exemplo, você quer uma liderança que seja hands-on, que é uma coisa que na Acreditas, por exemplo, a gente valoriza demais. Então, se você pegar o Sérgio, que é o nosso CEO, né, o fundador, ele é totalmente hands-on. Ele é um cara que ele faz aquilo, então ele fala, não. Ele te acessa no Slack, ele fala, manda para mim essa planilha que eu vou fazer aqui, depois eu te devolvo. Então, eu acho que tem essa questão de como é que a gente diminui, né? Acho que essa distância, eu acho que o exemplo é uma delas, mas eu acho que, assim, o fato de a gente conseguir ser transparente com o que a gente espera, né? Então, você falou de feedback, eu acho que feedback é uma alavanca muito importante, mas a gente fala de expectativa, porque o feedback ele acontece no final. A expectativa é o que tem que vir na frente. Então, quando você fala sobre expectativa, que comportamentos, atitudes, né, e as tuas competências, elas são necessárias para somar naquilo que se espera de você, porque eu não espero de você só a entrega do resultado. Eu espero de você que você se desenvolva. Eu espero de você que você contribua para o desenvolvimento de outras pessoas, dependendo do seu nível de senioridade. Então, falar sobre essas expectativas, eu acho que também cria mais proximidade entre o que a gente quer como empresa. A gente quer lideranças hands-on, a gente quer pessoas que influenciem, a gente quer pessoas que cobrem e também saibam entregar. Então, acho que a expectativa com o feedback é uma das formas que eu vejo de diminuir essa distância entre o que a gente fala e o que a gente faz. Esse é um trecho bem curtinho ali do episódio. O episódio tem aproximadamente 1 hora de duração, tá? Eu peguei esse trecho pelo seguinte. Além de, obviamente, ele ser muito famoso aqui no podcast, esse trecho, ele traz um tema que normalmente a gente não fala tanto, a gente deveria falar mais, na minha visão, tá? É muito comum a gente ouvir
líderes, ou quando a gente pensa em liderança, a gente pensa em feedbacks, né? Então a gente precisa dar feedback para as pessoas, precisam ser bons feedbacks, precisa ser frequente e tal. Eu concordo com isso. Porém, eu acho que a falha maior que a gente comete não é em não dar feedbacks, é na gente não definir expectativas. Porque quando a gente define boas expectativas, a gente já fez metade do caminho. Vamos dizer assim, né? Pra gente nem precisar dar feedback. Porque uma vez que a gente define expectativa, é muito provável que a pessoa entenda aquilo e comece a aplicar. Então a gente nem vai precisar dar vários feedbacks porque a gente definiu a expectativa no primeiro momento, tá? Então, a provocação aqui que eu faço para você que está acompanhando esse episódio é: será que você está definindo bem as expectativas junto à sua equipe? Se não, talvez esse seja o momento de rever, enfim, esses combinados ali que você tem com as pessoas, tá bom? Então, esse foi o trecho aí do episódio número 142. A gente pode passar aqui pro próximo trecho, tá? Que é agora do episódio número 156, que eu gravei com o Kleber Cassol. Esse, enfim, já tá ficando mais recente aí, né? Então, esse episódio foi lançado no dia 1º de outubro de 2023. O Kleber, enfim, caso você não saiba aqui, né? Só avisando, ele é Staff Software Engineer na Uber, tá? A gente gravou ali, né, sobre como conduzir entrevistas técnicas. Ele manda muito bem nesse assunto e vamos acompanhar aí esse trechinho que a gente gravou. E assim, conduzindo entrevistas, eu imagino que você se depara ali com inúmeros erros comuns, né, que a pessoa comete ali. Então, você chegou até a mencionar alguns ali, talvez uma falta, não sei se falta de base é exatamente um erro, né, mas enfim. De base, tá? Mas quais são os erros mais comuns? Talvez até erros bobos que as pessoas cometem ali, que então, se elas prestassem um pouquinho mais atenção, elas, vamos dizer assim, deixariam de cometer. Vamos lá. Primeiro erro de todos, o mais colossal que atrapalha em todas as entrevistas, não fazer perguntas. Esse é um erro, assim, crucial. Se você não fizer perguntas e só sair fazendo, ninguém vai achar que você é o bonzão, sabe? Eles vão achar que, rapaz, essa pessoa aí, ó, não tá com nada, porque não tá perguntando nada, tá saindo fazendo, e se ele fosse fazer alguma coisa para mim na empresa, ele ia fazer as coisas do jeito dele e, sei lá, né? Então, assim, primeiro não fazer perguntas. O segundo, que tem a ver com isso, não manter uma comunicação aberta com a pessoa que está te entrevistando. Falar o tempo todo é ótimo. Por quê? A pessoa que está entrevistando não necessariamente vai ter o conhecimento da linguagem que você vai usar. Não necessariamente vai ter o mesmo background que você. Mas é ela que está ali te testando, te avaliando. Então, por que não conversar com a pessoa que está te entrevistando? Sabe? Então, especialmente para níveis de sênior para cima, é esperado que os candidatos liderem a entrevista. E com liderar, que chama de open-ended conversation, né? Liderar significa o quê? Você vai ficar falando o tempo todo o que você está fazendo. Fala com o seu entrevistador. Não assuma que a pessoa que está te entrevistando está entendendo tudo que você está fazendo. Então, a gente costuma brincar muito que assume que seu entrevistador tem 5 anos. E explica como se você estivesse explicando para uma pessoa que não entende nada daquilo ali, do que você está fazendo ali, para que você consiga chegar, para que a pessoa consiga entender aquilo tudo que você está fazendo. Então, esse é o segundo, né? Aí, tem alguns... se você fizer perguntas no início, antes de você sair fazendo qualquer coisa, isso serve tanto para código quanto para arquitetura, quando você começar a codar, quando você começar a desenhar, você já vai estar muito mais bem informado para você poder fazer aquelas coisas. Então, uma das coisas que eu recomendo anote em forma de comentário tudo o que você perguntou e todas as respostas que você teve. Todas as coisas que você assumiu. Por quê? Isso mostra que você é organizado e que você está lá e você, poxa, eu coloquei tudo aqui para quê? Para que isso aqui não volte para me morder depois, quando eu estiver codando, porque senão a pessoa vai esquecer tudo que ela perguntou ali. Então escreve isso lá. Beleza, escrevi, perguntei para o entrevistador e tal, falo assim, ó, beleza, agora que você perguntou tudo, valide a sua solução com o entrevistador, com a pessoa que está entrevistando. Por quê? Eu vou fazer isso aqui usando um algoritmo guloso. Beleza. Aí ele fala, mas isso aqui resolve com programação dinâmica. E aí? Tipo, sabe? Então, valida com o seu entrevistador. Tipo, se o seu entrevistador chegar e dizer, olha, eu acho que essa solução aí tá legal, pode seguir. Beleza, já é ótimo. Você já sabe que a solução tá boa. Agora, você chegar e falar a solução e falar assim, olha, eu acho que se você fizer assim, pode funcionar, mas talvez tenha um jeito melhor. O que você acha de pensar nisso aqui? E você vê se a pessoa consegue chegar lá sozinha. Se ela conseguir chegar, ótimo. Senão você pode falar, você quer seguir com a sua solução? Pode seguir, beleza. Mas eu acho que tem um caminho melhor por aqui, para ver como é que a pessoa reage e vê. Então, manter a comunicação aberta, né? Outra dica que todo mundo se esquece, cara, não importa a senioridade. Testa o programa antes e múltiplas vezes, pelo amor de Deus. Não deixa para codar 158 linhas ali e chegar no final e clicar no botão Run para rodar e dizer, ó, tem um bug na linha 58 por erro de sintaxe. Tipo, não faz isso, porque vai te atrapalhar e você não tem ideia de, durante a entrevista, como isso quebra o fluxo de pensamento.
porque a pessoa tá lá no gás, pensando em exato, pensando em acontecendo, e chega no final, erro na linha 58, você, ué, tipo, acaba com o raciocínio ali. E até a pessoa ver o que aconteceu, então roda o programa com frequência. Isso, inclusive, é um dos sinais que a gente pega na entrevista, que é capacidade de debugging e de testabilidade. Tipo, você não vai confiar que o seu programa de 300 linhas vai funcionar na primeira tentativa. Tipo, isso eu vi acontecer em, sei lá, 0,001% de candidatos que eu já entrevistei. E então, assim, testa o programa antes, para você mostrar até que você sabe debugar as coisas ali, né? Aí depois disso, tem a ver com isso também. Beleza, peguei um bug. Como é que você debuga? Tem gente que fica olhando o código assim. Você não sabe o que a pessoa está pensando. Tem gente que coloca print statements. Tipo, a moda antiga mesmo. Coloca lá print, passei aqui, print não sei o quê, aí printa qual é a estrutura de dados que está lá e tal. Então, mostrar que você sabe debugar o seu código é uma coisa que é muito importante também, tá? E, no fim, testar seu código. Não só testar rodando, mas testar contra seus casos de teste. Lembra que há uns minutinhos atrás eu falei, coloca tudo que você quer testar lá em cima em forma de comentário, para você chegar lá atrás, lá no final e lembrar? Isso. Por quê? Candidatos mais seniores, eles vão preparar o código de forma que já tem esses casos de borda embutidos no código, sem ter que colocar 1 milhão de ifs ali no código para você poder fazer alguma coisa. Candidatos mais juniores vão tentar fazer na velocidade, mas a qualidade cai pelo ralo. Então, quando chega no final, o cara tem que mudar o código dele tanto para você poder conseguir fazer os casos de borda, que ele acaba se perdendo e acaba até prejudicando a solução, não tendo uma solução funcional ali no final, né? Então, assim, essa para a parte de código. Para a parte de arquitetura, a parte de perguntas é igual, de manter a comunicação aberta é igual, mas o principal é perguntar sobre os requisitos do sistema antes de você sair desenhando algo. Tipo, pergunta sobre requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Anota no whiteboard tudo que você perguntou para ver que você está organizado, você está botando tudo bonitinho, sabe? Esse é um erro que muita gente comete. Segundo diz um pouco como é que vai ser a sua solução. Acho que vai ter isso aqui, esse componente aqui, pá, mas eu quero ir desenhando um pouco para poder ir pensando. Tudo bem. Vai lá e aí você começa a colocar as caixinhas ali no seu desenho, sabe? E quando você colocar as caixinhas, é importante que você mostre para o entrevistador qual é a comunicação que está acontecendo. Sabe? Tipo, isso aqui vai ser uma aplicação monolítica, vai ser um microserviço, isso aqui eu estou pensando em rodar em lugar tal, e aí a request entra aqui, aí ela entra com esse payload aqui, ela passa por esse serviço que faz isso, salva aqui nessa base desse formato, faz isso. Mostra o fluxo. Se você mostrar o fluxo todo e explicar cada passo, mostra que você tem realmente experiência desenhando sistemas e que você sabe o que acontece em cada passo. Se você chegar e dizer assim, a request entra aqui, eu salvo aqui. Tá, mas e aí? O que acontece aqui no meio? Não sei. Mostra o quê? Você está acostumado a fazer partes do sistema e não ele como um todo. Um dos grandes sinais que a gente pega na parte de design e arquitetura é: será que a pessoa está acostumada a desenhar sistemas ou não? Ou será que alguém desenha por ela e ela só trabalha neles? Como que você mede isso? Com a profundidade das perguntas e a forma com que a pessoa explica o próprio desenho que ela fez. Se ela souber explicar de cabo a rabo tudo o que acontece naquele cenário, não só no caso do Caminho Feliz, né, mas também nos casos de falha, a pessoa você vê que ela realmente acende, que ela realmente entende. Então, assim, esses são os principais erros que as pessoas cometem. E, cara, são tantas vezes, mas tantas vezes você fala, por favor, por que você não assistiu o vídeo que a gente manda? Sabe? E aí entra a última dica, que é: olha o material que os recrutadores e recrutadoras te mandam, pelo amor de Deus, porque já é um material curado por nós. A gente já faz meetups, já faz um monte de coisa, de vídeo, tudo, que é para a pessoa não ter surpresa e ajudar na preparação. Tipo, não é uma pegadinha, você não tem que ver, eu tenho que olhar isso aqui para tentar adivinhar como é a preparação. Não, a gente está te dizendo, tá dando todas as dicas do mundo. Tem uma coisa que eu faço muito aqui na Uber, que é prep calls. A gente pega alguns candidatos e faz uma call de preparação com eles. Tá? Nessa prep call, o que eu falo? O que eu estou te falando aqui. Eu falo, olha aí, você gostou do processo seletivo? Você tem alguma dúvida? Você quer perguntar alguma coisa para a gente? Então, normalmente eles fazem isso quando o candidato tem muita dúvida e tal, e aí elas entram e fazem essa ponte, né, dos engenheiros com o candidato, com as pessoas que estão se candidatando. E aí eu respondo perguntas, eu dou essas dicas. Então, assim, não é... essa dica é aberta para todo mundo, é público, sabe? Eu quero que você se prepare para vir. Não é para você ter uma surpresa no que eu vou te perguntar, sabe? Não vai ser uma pegadinha do malandro isso aqui, né? Mas, mesmo assim, as pessoas cometem esses erros, assim, demais. Então, o principal de tudo, o cerne de tudo é a comunicação. Manter uma comunicação aberta
faz com que você faça perguntas, com que você receba bem dicas, com que você receba bem feedbacks e tal, sabe? Esse é o principal de tudo. Então, se comunicar, e essas dicas aqui eu te dei, porque a quantidade de vezes que esses erros são cometidos, cara, você faz bingo assim numa cartela, tipo, muito rápido, sabe? Todo dia. Então, pra ver o que as pessoas fazem, infelizmente, né? Um ponto importante que eu queria trazer em relação a isso que o Kleber falou aí, né, nesse trecho, é que às vezes a gente pensa que, não, existem técnicas para entrevista e tal, e realmente existem até cursos aí que as pessoas fazem, especialmente para passar em processo seletivo de Big Tech e tal. Sim, existe. Mas o ponto é, isso que o Kleber falou é útil no dia a dia. Então, se como desenvolvedor, como engenheiro, até como líder, eventualmente, eu estou próximo da tecnologia, isso significa que é bom eu sentar com as pessoas e conversar com elas, entender, vamos dizer assim, o ponto de vista delas, fazer perguntas, entender o contexto onde eu estou inserido. Então, essas boas práticas que já são do dia a dia, elas só são boas práticas ali, por um acaso ou não, durante uma entrevista. Então, a provocação que eu acho que é importante aqui nesse momento será que essas boas práticas de entrevistas a gente está usando no nosso dia a dia? Será que os engenheiros com quem a gente trabalha estão usando essas boas práticas? Sim ou não? Se eles não estiverem entendendo melhor do negócio para conseguir, vamos dizer assim, criar uma boa arquitetura, criar um bom design do sistema, será que eles deveriam fazer mais isso? A minha resposta é que provavelmente sim, tá? Então, fica aí a provocação para você olhar para o seu ambiente e ver se você consegue aproveitar isso para aplicar ali junto às pessoas, para que você ajude a melhorar na comunicação e, obviamente, na entrega das funcionalidades. Tá? Então, esse foi o episódio com o Kleber Cassol. Daí eu vou mais um pouquinho para frente, tá? Pro episódio número 196, tá? Então, a gente vai bem para frente, bem próximo do episódio 200 aqui, que você está assistindo. Nesse episódio, eu conversei com o Júlio Henrique Salina, tá? Ele é CTPO na Getrack e esse episódio foi lançado no dia 21 de julho de 2024, então bem recente, tá? Dado a data de publicação desse episódio 200 aqui. E a gente conversou sobre conflitos no ambiente de trabalho. Então, vamos ver o que ele comentou aí nesse trecho. Equívocos de trabalhar com PMs, por exemplo. Os PMs sempre eles se concentram demais em processos e reuniões, eles desperdiçam tempo da turma de engenharia, retardo do desenvolvimento. Os PMs impõem quantidades tediosas de documentação e teste, os engenheiros gastam muito tempo com a papelada e menos tempo ali desenvolvendo realmente. Os PMs medem tudo ou nada, ou seja, dificultando saber onde a gente vai focar, o que priorizar, como determinar o valor agregado. E também tem os equívocos, né, do time de produto em relação ao time de engenheiros, né, a trabalhar com o time de engenharia, porque eles só se preocupam em especificações técnicas, em codar, eles não são sociais, eles ficam de lado ali, eles não interagem, eles não são pessoas de ideias, como eu gosto de dizer, eles não precisam ser incluídos na estratégia, no planejamento, eles só vão ser utilizados na parte de implementação. E a triste verdade, cara, é que esses equívocos são amplamente difundidos, assim, e ocasionalmente até verdadeiros, como eu citei, mas como resultado, a desconfiança, a falta de respeito, a incompreensão impede que muitas vezes, muitas empresas, grandes e pequenas, aproveitem esse potencial aí dessa junção das duas equipes. Então, o que eu falo? Assim, primeiro, desenvolver uma estratégia de produto em conjunto. Então, se a gente quer construir um relacionamento mais cooperativo, a gente precisa criar uma base desde o início do processo de desenvolvimento. Então, eu levo a equipe de engenharia para a conversa de planejamento de roadmap, de alinhamento com os times de produto, para alinhar uma visão estratégica, uma visão de negócio compartilhada. Eu não acho que é apenas um gesto simbólico de boa vontade, tipo, vem aqui participar comigo. Eu acho que incorporar o time de engenharia desde o início ali, nas sessões de planejamento, de discovery, de estratégia, dá uma perspectiva diferente sobre as escolhas do produto e de desenvolvimento. Eu falo também da gente esclarecer as funções de uma forma mais clara. Então, é a falta de funções e responsabilidades claramente definidas, onde é o limiar de cada um. Então, eu sempre me certifico de que as turmas lá, as equipes de produto e de engenharia, tenham propósitos e funções claras. Por exemplo, os PMs, eles identificam e definem o problema e os engenheiros fornecem as soluções, por exemplo. Então, papéis individuais e de equipe têm que ser muito claros,
Compartilhar crédito, acho que isso também, Edu, é importante. Uma reclamação comum entre os times de engenharia em particular é a falta de crédito para eles, né, pelas contribuições que eles têm em relação ao produto. Então, como PM é uma armadilha fácil de cair, você é o proprietário do produto e muitas vezes isso significa que você é o rosto ali, você é o owner de todo o projeto. Mas, né, como resultado, a gente acaba recebendo a maior parte ou todo o crédito pelas ideias, pelas soluções, pelo resultado que aquele produto vai dar. E isso semeia uma frustração entre todo mundo, principalmente entre o time de engenharia. Então, procurar oportunidades para a gente compartilhar e espelhar a liderança entre as equipes é importante. Pedir para o engenheiro, por exemplo, o Tech Lead, apresentar para os executivos um relatório de progresso sobre o desenvolvimento, sobre o produto, e não necessariamente alguém de produto, que é o que eu chamo de desenvolvimento cruzado, a gente cruzar as responsabilidades de engenharia e de produto. Isso não quer dizer que o dev, que o Tech Lead tem que conhecer, ser um expert em produto, ou um PM ser um expert no lado técnico, pelo contrário, mas compartilhar essa responsabilidade, expressar gratidão, reconhecer as contribuições individuais ali. Bom, nesse trechinho, ele estava basicamente comentando ali sobre essa interação de engenharia, produto, essa troca entre os dois. Então, aproveitei para fazer essa pergunta muito por conta de estar na posição de ser um líder tanto de tecnologia quanto de produto ali, né? Então, como é que ele via essa questão e tal. E ele trouxe ali a importância de um se aproximar do outro. E, assim, esse para mim vamos dizer assim, o caminho mais natural possível. Natural não, talvez ele não seja tão intuitivo, mas é o caminho mais acertado possível, tá? Existe uma tendência nossa, tá? Ser humano, da gente tentar defender o nosso peixe. Então, se eu sou engenheiro de software, por exemplo, e eu entendo que é importante ter qualidade nas entregas, então talvez eu vou começar a cobrar que a gente tenha mais tempo para conseguir focar em qualidade, para a gente conseguir adicionar mais testes nas entregas, esse tipo de coisa. Então é natural, vou olhar para o meu lado. Do outro lado, a gente vai ter a pessoa de produto, aqui nesse caso, que vai olhar para funcionalidades entregues, talvez ali geração de valor para o usuário, esse tipo de coisa, né? Algumas métricas ali de negócio, enfim, por aí vai. Então cada um tenta puxar a sardinha para o seu lado. Isso é super natural. Isso obviamente não acontece somente com engenheiros e pessoas de produto, isso acontece com QA, isso acontece com pessoas de segurança, enfim, qualquer outra disciplina, né? Eu acho que o ponto principal aqui será que eu, como profissional, estou atuando para ajudar essas, vamos dizer assim, essas diferentes pontas a se conversarem, a se aproximarem, ou será que eu estou olhando somente muito para o meu lado e pensando, meu lado entre aspas, né, para o meu lado de engenheiro, por exemplo, e pensando que, vamos dizer assim, como que eu individualmente consigo gerar um trabalho melhor. Então, essa é uma provocação importante aqui. Um outro ponto, só para fechar esse comentário em relação a esse trecho, é que quando a gente se aproxima, vamos dizer assim, de outras áreas, quando a gente entende que o todo é mais importante do que as partes, esse é um grande indicativo de senioridade, tá? De eu conseguir desapegar daquele mundinho que eu sempre tive acostumado a viver e conseguir entender que existe valor do outro lado e de que existe valor especialmente nessa integração entre as partes, tá? Então, se porventura você tiver alguma dificuldade com isso hoje, entenda que naturalmente é importante você desenvolver para você ganhar, vamos dizer assim, pontinhos aí no seu crescimento profissional, para você se tornar uma pessoa mais sênior, tá? Então, episódio muito interessante, gravei ali com o Júlio, super recomendado também. De novo, todos os links estão aqui nas notas de podcast e na descrição, tá? Do vídeo, caso você esteja acompanhando em vídeo, a versão em vídeo aqui. E para finalizar, tem 2 trechos aqui, tá? Então vou passar 2 trechos. Vou começar com o primeiro trecho do Guilherme Frost, tá? Do episódio número 154, que foi lançado no dia 17 de setembro de 2023, há um ano praticamente aqui, vamos dizer assim, do lançamento desse episódio aqui, número 200. E nesse episódio, a gente conversou ali sobre a não existência de decisões técnicas. Olha que doido, né? As pessoas falam, essa é uma decisão técnica e tal. A gente conversou sobre a não existência da decisão técnica. Então, vamos acompanhar esse trechinho aí e depois eu volto para falar do trecho seguinte. Vamos dizer ali, porque assim, existem iniciativas do lado de tecnologia que é relativamente fácil da gente mensurar, né, o valor que aquilo tem para o negócio e tal. Agora, outras não são tão simples assim. Então, mesmo que uma pessoa mais técnica queira, vamos dizer assim, apontar o quanto aquilo tem impacto no negócio, tal, talvez não seja tão simples. Então, um exemplo aqui bobo. A pessoa vai querer, sei lá, implementar uma melhoria de segurança. Pô, como é que eu vou mensurar o quanto que isso pode trazer de valor para o negócio? Ou então ela vai fazer a refatoração de um sistema.
a gente consegue imaginar, consegue ter essa noção, né? Pelo menos quem é mais técnico consegue ter essa noção. Mas agora, conseguir traduzir isso para uma outra pessoa que não tem tanto essa noção, talvez não seja tão simples assim. Então eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que talvez seja uma forma interessante, né, dessa pessoa mais técnica, ela conseguir traduzir aquela melhoria que ela está vislumbrando ali para o lado do negócio, para ela conseguir, de fato, usar isso como uma moeda ali de troca para, putz, não, em vez de entregar essa funcionalidade, cara, eu acho mais importante entregar essa melhoria aqui. Tá. O que ela tem que fazer é falar a linguagem do negócio, né? É o que você falou bem, velho. Ela precisa traduzir aquilo ali que é puramente técnico e saber como que aquilo impacta o negócio. O que eu acho que muitas vezes acontece é que a própria pessoa não sabe, ela não enxerga aquilo. É muito comum a gente falar, eu tenho que fazer essa refatoração porque eu sei que o certo, isso está tão entranhado na nossa cabeça, na nossa cultura, que eu sei que o certo é ter um código limpo, eu sei que o certo é ter teste, eu sei que o certo é ter segurança. Mas se você apertar a pessoa e falar assim, tá, mas por quê? Por quê? Porque talvez ela chegue assim, porque eu li num livro, ou porque culturalmente eu sei que é bom, porque o dev, que é meu ídolo, falou assim, beleza. E não isso não é um bom motivo. Você tem que conseguir enxergar por que isso beneficia o negócio. Se você não enxergar isso, você não deve fazer. Isso é o que eu defendo. Então, e talvez fique mais difícil, por exemplo, quando a gente está falando de uma feature, né, uma feature de usuário, é muito mais fácil a gente medir, tá, se a gente implementar isso, provavelmente, aliás, esse pedido já veio como uma métrica, né? Eu vou ter X% mais de engajamento, eu vou ter X% mais de vendas, de monthly active users, sei lá, alguma métrica de negócios. Normalmente já quase é automático. Mas as coisas que a gente faz do lado técnico, quem vai ter que vir com essa métrica é a gente. E essa métrica ela tem que se refletir numa métrica de negócio. Então, como que é? Se eu vou falar, por que eu vou refatorar um código? Provavelmente o seu objetivo é que aquele código seja um código melhor, mais fácil de ser mantido, que vai, consequentemente, melhorar a sua velocidade, e a sua velocidade vai te ajudar a colocar features, aí sim, features para o usuário mais rápido. Então, você tem que ter todas essas medidas já feitas, já no seu time. Então, que você seja pelo menos capaz de sair com essas medidas. Então, tá, qual que é a sua velocidade? Né? Você tem que saber medir, olha, o meu código dessa maneira, normalmente eu demoro X tempo, semanas, sprints, sei lá, você tem que ter algum tipo de medida de custo, né, de esforço, de tempo, né, que no final é custo, e que você consiga medir um antes e depois. Você tem que estar fazendo esse tracking de como o comportamento do seu time naquele ambiente, e aqui eu estou falando, o ambiente é aquele código que ele está mexendo. Isso a gente está falando, né, de uma refatoração, de qualidade do código ali. Mas a mesma coisa por segurança. Se eu estou falando de segurança, que existe uma ameaça de segurança, cara, você consegue colocar isso no papel, tá? Vamos supor que essa ameaça seja explorada. Que tipo de prejuízo isso pode nos trazer? E esse prejuízo, ele tem que ser medido em grana, né? Tá, então a gente pode ter um prejuízo de X. É um prejuízo de, sei lá, da gente perder dados, é um prejuízo de reputação da nossa empresa, pode ser um monte de coisa. Tá, e qual a chance disso acontecer? Não sei, é uma chance muito baixa, é uma chance alta. Cara, você faz uma conta. Eu até entendo que essa conta não saia com uma precisão científica, assim, mas você vai conseguir sair com uma ordem de grandeza, como um número que você deve chegar para o negócio, e aí você até consegue colocar a decisão na mão deles e fala, olha só, a gente pode fazer essa feature aqui agora que possivelmente vai nos dar X reais e não resolver a falha de segurança, mas a gente está com esse risco de segurança que a gente calculou. Olha, se ele for explorado é X reais de prejuízo e tem, sei lá, 20% de chance dele ser explorado no próximo ano, então fazendo a conta da X. O que você quer fazer? E a decisão. E aí você passa a não ter uma disputa tecnologia contra negócio ou uma disputa de quem é o maior salário vai ter, né, vai dar opinião, né, a high paid person. Você virou uma discussão mais fria, virou uma discussão baseada em dados, é uma discussão de negócio. Então, aí vai o que eu falo, não é uma decisão técnica, é uma decisão de negócio. Pode ser que o negócio fale assim, olha, a gente precisa muito acelerar, sei lá, para fazer um MVP, para testar uma hipótese que a gente acha que vai ser vencedora, e eu estou disposto sim a correr um risco de segurança e não resolver essa falha de segurança agora. Pronto, é uma decisão de negócio. Né? E você segue com ela.
Eu não vou comentar desse trecho agora, porque eu quero passar o próximo trecho, tá? Que tem muito a ver com esse que a gente viu agora do Guilherme Frois. E esse outro trecho é do Fábio Lessa, tá? Do episódio número 151, que foi lançado no dia 16 de junho de 2024. E nesse outro trecho, a gente conversou sobre ambiente de alto desempenho, né? Como é que a gente consegue criar um ambiente onde as pessoas de fato desempenham bem? Só lembrando que o Fábio Lessa, ele é diretor de engenharia no Duolingo, né? Eu não tinha comentado, mas o Guilherme Frois, ele é Senior Engineering Manager no Google, tá? Pelo menos na data de publicação desse episódio 200 aqui, beleza? Então, vamos acompanhar esse outro trecho aí, agora do Fábio Lessa, depois eu volto para comentar. A gente tem um monte de tech debt para resolver, um monte de coisa que a gente precisa refatorar, mas o produto não deixa, só entrega e a gente não faz. E essa conversa eu sempre fico, não, calma aí. Não é você o líder técnico dessa equipe. Então, você não tem outra pessoa aqui, né? Você tem que conseguir explicar para o seu gerente de produto por que isso precisa ser feito, entendeu? Porque o gerente de produto, eles estão pensando, né, nos usuários e como crescer a adoção da feature, ou seja lá o que você está trabalhando. Se você está esperando um dia o gerente de produto chegar para você e falar, pô, não tem será que a gente tem que fazer upgrade do banco de dados, alguma coisa assim? Tem alguma, né, o código está limpo, né? Tem alguma coisa que a gente precisa fazer, botar mais teste? Eles não estão pensando nisso, e corretamente, eles têm outra área que eles estão focados. Então, a gente, como engenheiro de software, tem que conseguir sentar com eles e explicar, isso precisa ser feito, esse vai ser o custo. E, de novo, tem que ser de uma maneira que eles conseguem ver que, beleza, não é assim, precisa parar tudo por 6 semanas e reescrever em Go porque a gente acha Go legal. Não, tem que ser assim, o impacto que isso está tendo na nossa entrega é X. Porque se não tiver impacto, aí não tem... acabou a conversa, não é para se fazer. Mas se você conseguir mostrar o impacto e dizer, se a gente fizer aqui, a cada sprint a gente puxar 2, 3 histórias aí para fazer isso aqui, a gente consegue terminar em 3 meses e vai ter esse tipo de impacto. Esse tipo de conversa, eu nunca vi um gerente de produto falar, não vai fazer, né? Então, tem um pouco que a gente fala, não, eles não deixam, mas eu também nunca, você não vê tão frequentemente o time de engenharia falando, não, aqui são outras prioridades que a gente também tem que fazer e isso é porque é importante, e convencer eles, que essa é a parte, né, que precisa ter a conexão com o negócio para poder conseguir fazer direito. Esses 2 trechos, para mim, são incríveis, assim, e são talvez a principal mensagem que eu gostaria de passar no podcast como um todo. Não só nesse episódio, número 200 aqui, mas no podcast como um todo. Que é, como que a gente consegue traduzir o que é técnico para negócio, tá? Então, o título do episódio que eu gravei com o Guilherme, né, que é a não existência de decisões técnicas, eu acho que ela é um excelente resumo dessa mensagem que eu quero passar. Quando a gente toma alguma decisão, qualquer decisão, essa é uma decisão de negócio. Então, quando a gente escolhe usar um banco de dados diferente, quando a gente escolhe usar uma linguagem de programação diferente, qualquer coisa desse tipo, a pergunta que a gente tem que se fazer é qual o impacto que isso vai ter no negócio? Em muitos casos, esse impacto é indireto. O que eu quero dizer com isso? Então, a gente escolhe um banco de dados diferente, não porque ele é melhor de trabalhar, mas a gente escolhe porque esse banco de dados vai trazer um desempenho melhor para a aplicação e, com desempenho melhor, a gente vai dar uma experiência melhor para o usuário. Isso é impacto no negócio. Ou então, a gente vai escolher um banco de dados diferente, porque nesse banco de dados a gente consegue estruturar os documentos de uma forma que vai facilitar muito a gente, criar novas funcionalidades. E criando novas funcionalidades com mais facilidade, a gente vai conseguir entregar mais rápido, entregando mais rápido, a gente vai gerar valor mais frequentemente, o que impacta o negócio. Então, repara que toda decisão que a gente toma, ela precisa impactar o negócio de alguma forma. E até pelo que o Fábio trouxe ali, vamos dizer assim, responsabilidade nossa, que é de tecnologia, que é de engenharia especialmente, que a gente saiba fazer essa tradução. Se a gente não sabe, a gente precisa, vamos dizer assim, correr atrás para aprender a fazer isso, tá? É nossa função. Então, pelo que o Fábio trouxe ali, cara, eu sou tech lead, eu preciso saber fazer isso. Se eu não sei, essa é uma habilidade que eu preciso saber, vamos dizer assim, que eu preciso aprender para ontem, para conseguir conversar de igual a igual com as pessoas de negócio. Aqui eu não estou falando somente da pessoa product manager ou product owner, estou falando com outras pessoas de negócio. Então, eu preciso saber conversar de igual a igual para elas. Para conversar de igual a igual, a linguagem única no negócio é a linguagem de negócio. Então, a gente precisa saber traduzir engenharia para negócio. Então, super mensagem aqui, super importante.
grandes insights aqui de, enfim, muita gente que a gente viu aqui, né? Então, vou repetir todo mundo aqui. Guilherme Froz, Fábio Lessa, Júlia Henrique Salina, Kleber Cassol, a Karen Sandoff, Paulo Monsores, Elemar Júnior, Demetrios Nunes, Alan Pimenta e o Lula. Espero que você tenha curtido esse episódio. Tem muitos ainda para vir aí pela frente, tá? Espero que a gente chegue no episódio 400 aí, né? Dobrando a nossa meta aqui. Um abraço para você e a gente se vê até a próxima. Até mais.